Olá! Chegamos aqui na parte 2 do curso, que é layout de slides para apresentações. Então, como criar os slides passo a passo, do início ao fim. Aqui a gente fala, de fato, sobre o PowerPoint, como deixar os slides mais visuais. Eu ainda vou falar aqui de várias ferramentas, sites gratuitos da internet que vão deixar os slides mais visuais, mais impactantes e, ao mesmo tempo, sem firulas. Slides mais objetivos, estratégicos, direto ao ponto, com o que realmente importa para você não ficar perdendo tempo, horas e horas fazendo só uma apresentação. E você aqui não precisa ser designer e nem ser um expert em PowerPoint. Você pode saber só o basicão ali do PowerPoint ou até nem gostar. Tenho certeza que no final dessas aulas você vai começar a gostar mais. Eu vou falar aqui de vários recursos. Além do PowerPoint, eu vou mostrar ferramentas externas, vou falar de alguns conceitos que são super importantes. E como eu falei, não precisa ser designer, usar Photoshop, nada disso. Eu também não sou designer, eu sou formado em engenharia de produção e eu, Breno, sou cofundador do Minimiza, junto com Laís, que é minha irmã e sócia, e cuido da área criativa da empresa, mesmo não sendo designer. Já fiz apresentações para grandes empresas, criei os slides do zero e hoje a gente fechou isso em uma metodologia na criação dos slides em etapas, que é isso que eu vou passar aqui hoje e ainda vou detalhar como funcionam as etapas e o que você vai aprender nas próximas aulas. Então, nessa primeira aula, eu vou justamente falar das 5 etapas para a criação dos slides, o passo a passo, mas antes de entrar nessas 5 etapas, eu quero falar aqui qual a importância do layout dos slides para uma apresentação. Qual a importância do design? É realmente só para deixar bonitinho? Para que serve isso? Qual o objetivo dos slides, do PowerPoint para uma apresentação? Até porque a Laís falou sobre storytelling, falou bastante da importância de contar uma história na apresentação, ter um roteiro bem estruturado, com início, meio e fim, ter realmente uma estrutura para prender a atenção das pessoas, para gerar uma conexão. Mas então, aonde entra os slides, aonde entra o visual? Por que então é importante? Por que eu não me preocupo só com o roteiro? E por que uma apresentação com slides acaba prendendo mais a atenção das pessoas do que uma apresentação sem slides? Uma apresentação sem slides é mais difícil de você ficar preso ali. E por que isso? Porque o visual gera mais lembrança. Esse é o motivo principal dos slides do PowerPoint existir. Não é para o apresentador lembrar o que tem que falar. Se você, como muitas pessoas, pensa dessa forma, é normal, é como muitas vezes a gente aprendeu ali, usar o PowerPoint, vamos resumir o que está no nosso conteúdo, colocar ali os bullet points, colocar ali o texto para a gente ir lembrando. Mas é muito chato ver uma apresentação, sabe quando o apresentador fica olhando ali para trás para lembrar o que tem que falar? Além de, para a audiência, ser mais chato, ser ruim, inclusive, porque ela vai ficar lendo ao invés de prestar atenção no apresentador, o apresentador não passa confiança. Quando ele fica lendo o slide, mostra que ele não tem domínio do conteúdo, não passa confiança e, consequentemente, não vende. E qualquer tipo de apresentação é uma venda. Você pode estar vendendo um produto ou você está ensinando alguém e está vendendo ali seu conhecimento. Você quer que as pessoas saiam dali comprando o que você está ensinando. Então, para que servem os slides? Para gerar mais lembrança e como apoio visual à fala do apresentador. Guarda muito bem essa frase. Os slides, o PowerPoint, serve como apoio visual à fala do apresentador. Se você ficar colocando um monte de texto ali para lembrar o que tem que falar, como eu já falei, além de não passar confiança, as pessoas vão ficar lendo. Então manda essa apresentação para a pessoa. Manda lá e ela lê sozinha, beleza. Ah, mas eu tenho que enviar mesmo e tal. Mas aí é outro tipo de apresentação. É um documento, é um relatório. Não é porque foi feito no PowerPoint que é uma apresentação. Uma apresentação, como no próprio nome já diz, precisa de um apresentador. Então, os slides servem como apoio visual à fala. Se for para ficar colocando um monte de texto, é até melhor não ter slide, porque senão, pelo menos, não fica aquela confusão das pessoas lendo o slide, ouvindo o apresentador, não sabe o que fazer direito. Não tem porquê ficar colocando texto no slide e até faz perder mais tempo na hora de criar os slides. Olha esse slide mesmo. Eu tenho ali um texto curto, uma imagem, óbvio, sozinho não dá para entender, mas o apresentador está ali. Aqui eu coloco a frase de impacto que eu quero que fique na cabeça das pessoas. Ah, Breno, mas onde eu pego essa ilustração legal? Como que eu coloco esse texto, essa fonte? Calma que vamos falar tudo isso aqui nessas próximas aulas. E eu quero te provar
o quanto o visual gera mais lembrança e o quanto o PowerPoint é importante, os slides são importantes para uma apresentação. Em uma pesquisa que foi feita, olha como esse dado é importante. Depois de 3 dias da apresentação, a audiência lembra de cerca de 10% do que foi falado, isso se não tiver nenhum tipo de apoio visual. Aqui a gente está falando de slide, de PowerPoint, mas apoio visual pode ser um flip chart, pode ser um quadro, pode ser um vídeo, pode ser uma cartolina, né? Lá na escola usou cartolina, pode ser qualquer coisa. Aqui a gente está falando de slides, mas sem nenhum tipo de apoio visual, as pessoas passam a lembrar de cerca de 10% do que o apresentador falou depois de 3 dias. Nessa pesquisa, pegou a mesma apresentação e colocou um apoio visual, colocou os slides ali para essa mesma apresentação e as pessoas passaram a lembrar de 65% do que foi falado depois de 3 dias. Simplesmente porque tinha um apoio visual. Dá para pensar isso na sua vida mesmo, saindo das apresentações. Pensa quando você viaja para um lugar que foi muito legal. Passou ali, sei lá, 10 anos, você tem aquilo na sua memória. Às vezes você passa em um lugar e fala, nossa, parecido com aquele lugar que eu fui na minha viagem. Agora, depois de 10 anos, já é quase impossível lembrar alguma coisa que alguém falou, sabe? Alguma conversa é muito mais difícil. O ser humano, ele é muito mais visual. Apesar de algumas pessoas serem mais visuais que outras, nós, seres humanos, somos muito visuais e por isso que os slides são tão importantes para a apresentação. Eu quis fazer essa introdução aqui só para criar essa consciência de que é importante ter um bom visual para as apresentações. Isso não quer dizer que você vai perder horas, que vai ser um negócio que vai ser firular os slides, ficar colocando um monte de coisa. Não. Você pode fazer slides simples, visuais, que chamam atenção e tem um objetivo, tem uma estratégia. Isso que eu quero ensinar aqui. Por isso que a gente chama de apresentações sem firulas. São apresentações direto ao ponto, estratégicas, com o que interessa, com o que realmente importa. E para isso, para fazer slides sem firulas, é só seguir um passo a passo, que vai ser o assunto das próximas aulas e está dividido em 5 etapas esse passo a passo. Quais são essas etapas? A primeira etapa, e aí cada etapa dessa vai ser uma aula. A primeira etapa é a identidade visual. É a primeira coisa que vai fazer quando abrir o PowerPoint. Já aprendeu com o Laís que a primeira coisa que faz não é abrir o PowerPoint, é definir o planejamento da apresentação e criar o roteiro. Tem até o eNote 2.0 para ajudar com essa tarefa. Depois de planejar a apresentação, roteiro pronto, aí abre o PowerPoint. Qual o primeiro passo ao abrir o PowerPoint? Definir a identidade visual. As cores que vou usar, a fonte. É uma apresentação para uma empresa? Tem que seguir um manual de marca. Ou se não é uma apresentação pessoal, tem que criar uma identidade visual. Como que faz isso? É o assunto da próxima aula. A segunda etapa é diagramação. O que é diagramação? Que nome é esse? Não adianta nada você, na parte, já adiantando, na terceira etapa, que é apoio visual, aí a parte mais legal, eu vou falar de site para baixar ícone, site para baixar imagem com uma ótima resolução, pegar ilustração, um monte de coisa. Mas de nada adianta esse site se você não sabe organizar isso no seu slide de uma forma profissional. E é justamente isso que eu vou falar em diagramação, como diagramar os slides, ou seja, como organizar os elementos da melhor forma, de forma que seja profissional. É justamente a diagramação que faz um slide minimalista ser elegante, ser profissional e não sem graça. Existe uma diferença e a diagramação é fundamental nisso. Alinhamento, os espaços em branco, a hierarquia das informações. Eu vou falar alguns conceitos simples de design que não precisa ter nenhum conhecimento prévio e que faz uma diferença gigante, você vai ver. Depois, apoio visual, como eu falei. Usar recursos visuais, eu vou falar de vários sites gratuitos que ajudam muito nisso, então para não ficar só dependente do que o PowerPoint oferece, tá? Tem várias ferramentas que ajudam demais. Quarta etapa, a gente entra em recurso do PowerPoint e eu digo que a quarta e quinta etapa é como se fossem etapas extras, tá? As 3 primeiras etapas são básicas, não tem como fazer uma boa apresentação sem essas 3 primeiras etapas, tá? O quarto já entra um bônus, um extra. Eu vou falar de recursos super diferentes do PowerPoint. Tenho certeza que existe grande chance de você não conhecer e que faz uma diferença muito grande, mas não são recursos mirabolantes, a ficar horas, não. São recursos objetivos que vão trazer um visual muito legal à apresentação, muitas vezes ligados até à própria identidade visual e que vai ajudar muito no visual dos slides. E aí, a quinta etapa, que também é como se fosse um extra, é transição e animação. Realmente é preciso usar transição e animação, onde usar,
como não ser firulento, usar aquelas coisas do PowerPoint que não servem para nada, como usar transição e animação a seu favor, aliado ao discurso da sua apresentação, ao seu roteiro, como fazer isso de forma estratégica, objetiva e que realmente faça diferença, não seja só uma firula perdendo tempo ali. Tá? Tem muitas vezes que não precisa usar transição e animação e eu vou falar isso também nessa aula. Próximas aulas, cada aula vai ser uma etapa dessa, que é realmente o passo a passo para você criar seus slides. Então, te vejo na próxima aula, que é já identidade visual.